Oi, pessoal. Como da outra vez, hoje vamos falar também sobre Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Quem tem a Bíblia, por favor, pode abrir no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser a alma vivente. Pessoal, quando a gente lê a Bíblia, sabe o que é incrível? Era somente um pouco de pó. Mas Deus trabalhando se tornou no homem. E se deixar uma pessoa, ela se torna pó de novo. Por vários anos ministrando, eu não podia jogar fora a esperança que eu tinha por Deus no meu coração. Quando eu li a Bíblia, essa Bíblia, ela me dava essa força. Então, era só um pó. Mas esse pó se tornou num homem. Se Deus não tivesse criado o homem, então de onde a minha esposa teria surgido? Se Deus não tivesse criado o homem, como então teria surgido meu filho, minha filha? Era só um pó. Mas quando Deus colocou sua mão, se tornou na minha amada esposa, se tornou no meu filho, na minha filha. Quando Deus não colocou a mão, era só um pouco de pó. Mas não dava para experimentar nada, não dava para sentir amor, não dava para sentir alegria, nem felicidade. Mas era pó. Mas quando Deus colocou a sua mão, então todas essas coisas se tornaram objetos para eu dar o meu coração e meu amor. Se tornou na minha linda esposa. Vocês acham que isso aconteceu com Adão ou não também? É uma coisa incrível. Então não importa se é pó ou é pedra. Não importa se é pedra ou pó. O importante é se Deus trabalhou ou não. Isso que é importante. Ministrando. Uma vez eu estava na prisão de Suwon fazendo estudos bíblicos lá, e uma vez eu encontrei um assassino. Com 21 anos, ele matou uma pessoa. E ele recebeu pena para viver 10 anos na prisão. E eu encontrei com ele, e eu escutei sobre o passado dele. Ele falou que o punho dele era muito bom. O punho dele era muito rápido e muito forte. E o punho dele sempre saía no mesmo tempo que do outro, mas o punho dele sempre era mais rápido. Então ele falou que ele quase nunca apanhou. Mesmo o punho saindo na mesma hora, mas porque ele batia no adversário, ele acreditava no próprio punho. Ele falou que nunca viu um punho mais rápido do que o dele. Então, mesmo se encontrando qualquer pessoa que seja, mesmo se encontrando com uma pessoa mais forte, ele não achava problema porque o punho dele era mais rápido. Mas um dia ele acabou se tornando líder de uma gangue. E ele matou uma pessoa. E assim ele acabou entrando na prisão. E ele recebeu o julgamento. E quando ele estava sendo sentenciado, o promotor, ele falou que ele tinha que receber pena de morte. E
Mas ele acabou ficando na prisão por 10. Então, ele tinha que. O futuro dele seria determinado em alguns dias. E nunca ele pensou que existisse Deus. Porque o punho dele era muito rápido. Ele nunca foi em nenhum lugar e teve medo. O punho dele era tão rápido que ele acreditava nesse punho. E assim, o promotor deu a sentença dele. Mas antes, ele estava na prisão, ajoelhado, orando diante da parede. Sabe o que ele orou? Ele falou Deus e chamou aquilo de Deus. Né? Ele falou, Deus, eu não sei se o Senhor existe ou não. Mas se o Senhor realmente existe, por favor, salve-me. Então eu acreditarei no Senhor. E ele foi receber o julgamento. E no final, era o dia do juiz dar sentença para ele. Então, aquele dia era só os crimes pesados, né? Que era o dia de julgar todos eles. E ele estava julgando um por um. Uma pessoa, pena de morte. Outra pessoa, 20 anos na prisão. E aquela corte estava assim, parecia que, nossa, estava passando uma água fria ali dentro e todo mundo estava com frio e com medo. Tava silencioso e com medo. E aí chegou a vez dessa pessoa e o juiz ele deu a sua sentença. E, de repente, aquele homem começou a xingar o juiz, tirou o chinelo e jogou contra o juiz. E assim ficou em recesso o julgamento. E o juiz falou, vamos ter um recesso. E aquele homem ficou com tanto medo, porque mesmo que o juiz estivesse com bom humor, ele já estava com uma sentença ruim contra ele. E o homem diante dele ficou tão bravo que ele jogou aquele par de chinelo contra o juiz. E depois de 30 minutos, de novo voltou o julgamento. E o juiz estava diante dele. E o juiz começou a ler a sentença. Embora você tenha matado uma pessoa, você estava alcoolizado. E porque a vítima era uma pessoa que você não conhecia, é difícil falar que você foi um atentado, né? Então, eu vou falar que eu vou te dar 10 anos de sentença. Então, 10 anos de pena. E ele falou que tinha 23 anos naquele tempo. E ele ficou tão feliz ali dentro. Ele pensou que ele ia morrer. Então, passar somente 10 anos, ele ficou tão feliz com isso. E ele novamente se ajoelhou contra aquela parede e orou. Senhor Deus, o Senhor está vivo. Agora eu vou acreditar no Senhor. Muito obrigada porque o Senhor me salvou. E na prisão ele começou a ir para a igreja e começou zelosamente a acreditar em Deus. Então, quando ele zelosamente acreditou em Deus, parecia muito bom, mas ele começou a ter vida espiritual por um tempo, mas ele chegou no seu limite. Ele não conseguia mais. Lá na prisão, ele cometia pecado, se arrependia. Ele sempre repetia isso. Então, isso foi em 1988. E em março, dia 1º de março, eu tive uma conferência na prisão de Suwon. Então, desde de manhã até a hora do jantar, a gente se reuniu e eu fiquei pregando para eles. A gente teve culto aquele dia inteiro. E na prisão, muitas pessoas receberam perdão do pecado. Ele, naquele dia, recebeu o perdão do pecado. Depois que ele recebeu o perdão dos pecados, Jesus Cristo entrou no coração dele. Antes disso, ele queria fazer alguma coisa. Não é? Antes, ele queria ter vida espiritual.
Mas agora, não era ele. Ele podia sentir que era Deus quem estava fazendo esse trabalho dentro dele. E ele ficou tão surpreso. Então, ele teve estudo bíblico todos os dias, na prisão. Ele começou a ter uma vida bem diferente de antes. Antes, ele falava que ele acreditava em Deus. Mas quando tinha o desejo da carne, ou as ambições da carne, quando surgia ódio e desespero no coração dele, quando surgia coração lascívio, antes ele não tinha força para vencer a isso. Porque ele não tinha força para vencer a isso. Embora ele se determinasse a não cometer pecado, mas cometia pecado de novo. Então ele tentava não pecar, mas pecava de novo. Então esse tipo de pecado aparecia, não aparecia, mas só superficialmente ele era bonzinho. Mas um dia Jesus entrou no seu coração. E a vida dele começou a mudar. Não que não surgisse mais cobiças dos desejos da carne e do coração dele, mas com certeza ele mudou. Dentro dele, Jesus Cristo estava vivo e estava trabalhando. Mas ele ganhou uma força para vencer essas coisas. E a Bíblia começou a entrar no coração dele, a palavra da Bíblia. Então essas são as palavras. Então a vida dele começou a mudar. Então as pessoas que estavam nos crimes organizados, elas não conseguem ter um emprego fácil. Porque eles não têm habilidade, não têm jeito para poder ter um emprego. Então, quando eles saem da prisão, eles estão prontos a voltar a viver uma vida de gangue, né? Mas ele foi diferente. Agora ele está na Romênia como missionário pregando o evangelho. Pessoal, essas são coisas incríveis. É uma pilha de pó, mas ele foi segurado pela mão de Deus. E com esse pó, Deus criou o homem e soprou o fôlego de vida. E assim, aquele pó, ele se levantou e começou a andar. A vida dentro do pó, ele pôde dar luz a outra vida. A gente pode ver esse incrível trabalho de Deus através das mãos de Deus. Quão incrível isso é! E daí se você tem problemas? E daí se você é pobre? E daí se você é ignorante? Eu publiquei livros. Tem conferências que se tornaram livros. Eu publiquei aquele livro, O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Eu sou uma pessoa que não sei nem o que é literatura. Eu escrever um livro era algo que não dá para compreender. Eu, lendo o livro, eu não sei como é que as pessoas escutaram isso, mas a única coisa que eu queria era pregar o evangelho através desse livro. E depois que eu publiquei esse livro, sabe o que foi incrível? Então, a primeira publicação, eles imprimem 3.000 livros, mas a primeira impressão foram 8.000 livros. Mas, em alguns dias, todos aqueles livros desapareceram, acabaram. Por isso, a gente fez mais 8.000. E em 10 dias, 16.000 cópias já foram vendidas. E esse livro agora vendeu mais do que 1 milhão de cópias. 5 milhões devem ter sido vendidos
porque foi traduzido em 12 línguas diferentes, e através desse livro muitas pessoas voltaram ao Senhor. Então, coisas que eu não posso entender frequentemente acontecem na minha vida. Como uma pessoa como eu posso publicar um livro? Eu não sou um escritor que pode escrever livros. Mas quando Deus tocou num punho de pó, a gente pode ver como Deus transformou isso num ser humano precioso. E se esse é Deus, e daí se eu sou um punho de pó? E daí se eu sou um punho de pena ou de cimento? E daí se eu sou um pedaço de pau? Deus me ama. Deus coloca a sua mão sobre mim. Ele está me mudando. Ele está me dando a sua graça. E daí o meu defeito e a minha fraqueza? Frequentemente eu penso. Na nossa missão tem centenas de missionários. Milhares de missionários. Centenas. E uma vez eu li a lista dos missionários. Então, eles são todas as pessoas que eu conheço. Mas eu vi o nome de centenas de pessoas daquela lista. E eu procurei dentre eles uma pessoa que fosse pior do que eu. De centenas de pessoas, não existe ninguém que seja pior do que eu. Não estou falando só da boca para fora, mas de verdade, dentre eles, eu era o pior. A única coisa que eu não podia me gabar diante dele, senão sobre Jesus Cristo. Quando eu recebi perdão dos pecados, Jesus entrou em mim. Realmente, a pessoa que tem Jesus dentro dela e a pessoa que não tem Jesus dentro dela, como pode ser igual? Então, há muito tempo atrás, quando eu comprei o primeiro carro, não tinha ar-condicionado. Sem ar-condicionado, no inverno, não tem problema nenhum. Mas veio o verão. E era um dia bem quente. E, correndo na estrada, tinha que abrir a janela. E todos os carros ao meu lado estavam de janela fechada. E no carro, correndo na estrada, o meu cabelo ficava levantado, os papéis do carro ficavam voando. Então, quando um carro tem um ar-condicionado e quando não tem, é muito diferente. Antigamente, pessoal, lá na Coreia, aqui na Coreia não é muito frio? Então, no inverno, tinha que colocar um suéter, tinha que colocar um monte de casaco, tinha que colocar suéter. E, mesmo assim, eu estava passando muito frio. E um dia eu comprei um sedã. Em 1983, quando pela primeira vez eu tive um sedã, então, algo estranho aconteceu. Eu não podia mais usar roupas grossas. Eu começava a me sentir agoniado. Então, quando eu descia do elevador, eu ia para o meu carro e era só alguns passos. E depois quando eu descia do carro, eu tomava mais uns passos, eu entrava na sala de culto. Não precisava mais ter roupas grossas. E quando eu me encontrava com as pessoas na rua, eu via as pessoas com roupas bem grossas. Ah, essa pessoa não tem um sedã. A pessoa que tinha roupas finas, mais assim, fininhas, eram pessoas que tinham carro. Ah, essa pessoa tem um carro. Ter um carro e não ter um carro em casa é bem diferente. Muda a vida. Assim também a vida. Eu tive uma conferência na prisão de Suwon. E todo sábado eu fazia estudo bíblico lá numa escola.
Então, porque eu tinha meu próprio carro, eu ia para prisão de Suwon, para outra presídio, para a escola, fazer estudo bíblico. Então, você ter um sedã e não ter é bem diferente. Assim como ter ar-condicionado e não ter é bem diferente. Então, ter Jesus no meu coração e não ter é bem diferente. Então, o ar-condicionado cria ar gelado. E o sedã, ele cuida desse lugar bem rápido, ele esquenta o lugar bem rápido. E assim também Jesus Cristo dentro de nós, ele cria nova esperança e fé. Eu era uma pessoa que tinha muitas dúvidas e que não confiava em ninguém. E quando eu penso nisso agora, não é que eu tinha muitas dúvidas que eu não acreditava nas pessoas. Eu vi que eu não tinha fé no meu coração, que eu não confiava nas outras pessoas, mas depois que eu encontrei Jesus, então a fé começou a surgir no meu coração. Então a fé começou a surgir no meu coração. Eu comecei a acreditar nas pessoas, eu comecei a acreditar no Senhor. E assim a minha vida começou a mudar. Então, o Senhor criou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida neles. E o homem se tornou alma vivente. O homem foi feito com 2 ingredientes. Primeiro, o corpo do homem foi feito com o pó da terra. E o outro foi com o fôlego de vida de Deus, que Deus soprou nas narinas do homem. Então, Deus criou o corpo do homem pelo pó da terra e pelo fôlego de vida ele colocou espírito no corpo das pessoas. Então, o ser humano foi feito com 2 ingredientes. Primeiro veio dessa terra e o segundo veio de Deus. O que veio da terra é o nosso corpo. Por isso, o nosso corpo tem que comer das coisas que saem da terra. E comendo as coisas que saem da terra, o nosso corpo cresce. E depois, quando o seu corpo morre, você volta para o pó da terra. E o que está escrito em Eclesiastes? Então, o pó volta para a terra. E lembre-se de que o seu espírito volta para Deus que te deu. Então, o pó volta para a terra. Então, o nosso espírito veio de Deus. E porque o corpo veio do pó da terra, nós temos que comer aquilo que sai da terra. Mas porque o nosso espírito, ele veio da boca de Deus, ele tem que comer da palavra de Deus para poder sobreviver. A gente pode ver em Mateus capítulo 4 que Jesus foi tentado por Satanás. E naquele tempo o diabo falou para Jesus, se você realmente é o Filho de Deus, torne essas pedras em pães. Mas Jesus falou para ele. O que Jesus falou? Não só de pão viverá o homem. Se o homem tivesse sido feito só de pó da terra, então ele se satisfaria somente com pão. Então, com o pão, você pode satisfazer sua carne. Mas o espírito, ele pode se satisfazer com o quê? Se a gente quiser satisfazer o nosso espírito, com o pão da terra não tem como alimentar. Então, o que você precisa para satisfazer seu espírito? Precisa da palavra de Deus. Se não for essa palavra de Deus que sai da boca de Deus, então esse nosso espírito ele vai morrer de fome porque não pode ser preenchido com nada. Então por isso as pessoas ganham dinheiro e estão comendo boas comidas.
mas elas ainda sentem fome e não tem comida para elas. Por quê? Não tem nada que possa satisfazer o espírito delas. Então, o corpo não está com fome esperando alguma coisa, mas é o espírito delas que está passando fome. Então, porque o corpo veio do pó da terra, então você tem que alimentar com o pó da terra. Mas o espírito, ele tem que se satisfazer com a palavra que sai da boca de Deus. Mas a pessoa não tem como se satisfazer só com a palavra de Deus. E também, pelo outro lado, não tem como se satisfazer somente com o pão. O ser humano tem que comer pão, mas ele também tem que comer a palavra de Deus. E se o homem deixar a palavra de Deus, mesmo comendo muito pão, mesmo tendo muito dinheiro, ele não vai ter satisfação. Mas as pessoas não sabem porque não têm essa satisfação. Mas elas pensam como? Se eu ganhar um pouco mais de dinheiro, será que eu não vou ficar satisfeito? Se eu comprar uma boa casa, se eu andar num bom carro, será que eu não vou me satisfazer? As pessoas são enganadas nesse tipo de pensamento. Com essas coisas, nós não podemos nos satisfazer. Se a gente realmente pode se satisfazer, o que será isso? Eu tenho que comer pão, mas a palavra de Deus tem que entrar no meu coração e quando satisfazer o meu espírito faminto, então aí que eu vou poder sentir a verdadeira satisfação. Deus criou o homem do pó da terra. Ele fez esse trabalho incrível. Mas há muitas pessoas que não acreditam nesse trabalho de Deus. Na verdade, elas mesmas estão impedindo o trabalho de Deus, né? Como um punho de pó se tornou nessa pessoa tão bonita? Não é incrível que uma pilha de pó possa ouvir? Uma pilha de pó pode enxergar, tem olhos para enxergar e distinguir as pessoas. Esse punho de pó pode sentir cheiro, esse punho de pó pode escutar a voz das pessoas, esse punho de pó pode pensar. É uma coisa incrível. E mesmo tendo esse trabalho incrível dentro de si, mas há muitas pessoas que ainda não acreditam na existência de Deus. É muito coitada essas pessoas. Vocês acreditam na existência de Deus, né? Eu desejo com que vocês acreditem. Muito obrigado. Então, até a próxima. Obrigado.